Ontem o Flamengo, ontem era 28 minutos, estava 2-0. Estava 2-0, estava dando minutos 1-0. Estava dando dó do Atlético Paranaense. Com 28 minutos o jogo já tinha acabado. O Flamengo campeão, não é nenhuma novidade. Depois do jogo, Jorge Jesus foi perguntar de novo. E ó, desculpem todos aí, desculpem aqui o que eu vou falar. Estamos desculpando, vamos ver. O que você vai falar? Isso que é importante. O que você vai falar? Olha aqui, o Jorge Jesus ontem foi perguntado. Gente, se você perguntar para cada 10 jornalistas esportivos, a pergunta é o seguinte: o Flamengo está tecnicamente em outro patamar? De 10 jornalistas esportivos, 11 dirão que sim. Está tecnicamente no outro patamar. Não é em relação ao Atlético Paranaense. Para mim, o Flamengo hoje tem time melhor que todos do Campeonato Brasileiro, todos do futebol brasileiro. Não dá para comparar. Não, da América do Sul também. Aí ele é perguntado, ele fala, olha, o Flamengo está num outro patamar, sim. Ai, de novo o cara é arrogante. Aí você pergunta, o Flamengo está em outro patamar, ele vai falar, olha, veja bem, olha, bababá. Aí os caras vão falar, tá vendo? Fica em cima do muro, não quer falar. Essas entrevistas de jogador, de treinador, é tudo um saco. Eles falam a mesma coisa. Gente, o cara constatou um fato. E mais, ele constatou e chamou uma responsabilidade para ele. Porque a partir do momento que ele fala, sim, meu time está em outro patamar, ele coloca como obrigação dele de tudo que for disputado tem que ganhar. Mundial. Principalmente aqui. O Mundial, cara, o Mundial é uma outra história. Peraí só um minuto. O Mundial. Ele se coloca em outro patamar. Ele está falando no Brasil. Não. Ele está falando no Brasil. Tá certo? No Brasil. Ele não falou sou melhor que o Liverpool, sou melhor que o Real Madrid. Ele colocou no outro patamar. No Brasil, ele não se colocou. Ele foi perguntado e falou. O Flamengo gente, o Flamengo não está no outro patamar tecnicamente no Brasil. Se coloca na missão de ser campeão do mundo. Não, ele está falando no Brasil. Bom, quando ele fala do mundo, o Flamengo é um sonho dele. Eu como jornalista, eu sou jornalista. Digo para você, o Flamengo está num patamar muito diferente de qualquer outro time. E ele falou o quê? Ponto. Mas eu não sou treinador do Flamengo. Sim, mas ele foi perguntar. Só jornalista. Mas qual o problema dele falar? Justamente, o futebol tá. Mas qual o problema dele falar? O Renato Gaúcho, ano passado, desculpa, o Renato Gaúcho falou: o melhor futebol do Brasil é o meu, é o Grêmio. E não sei o quê. Olha que legal. Não foi. Que legal o jeitão. O Renato sempre foi assim. A gente não achava. Tanto é que aqui no programa a gente falou, eu não acho. Cara, ser sincero no Brasil virou ser arrogante. Por exemplo, ó, você falou de arrogante. O Liverpool, se o Klopp chega lá, se o Klopp fala, eu tô em outro patamar. Não tá, porque tem outros times aí que estão no mesmo patamar do Liverpool. Na Inglaterra, não. Não, mas o Bayern, você pega lá, o patamar de 25 até o próprio Barcelona, o Real Madrid. Não, mas são times que têm o mesmo patamar. Você pega ali, por exemplo, o Bayern, o Barcelona, o Real Madrid, o Liverpool, hoje são times do mesmo patamar. Hoje, na América do Sul, me fala um time que está no mesmo patamar do Flamengo. O River não tá. O Boca não tá. Deixa eu te falar. Algum time do futebol brasileiro? O Barcelona hoje, o Real Madrid hoje, tecnicamente não está no patamar do Liverpool. Mas eu não estou falando só hoje, especificamente. Mas quando você fala mas mesmo o Jorge patamar, Jesus, você engloba tudo. Não, o Jorge Jesus, quando ele fala aqui, ele não fala que é óbvio que Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, é óbvio que eles estão no mesmo patamar de história, de tradição, de peso. No atual momento, gente, na América do Sul, o Flamengo está num outro patamar. Ele só foi sincero. Não tem elenco semelhante ao Flamengo. Tá bom, então tá bom. Tá, não tem. Então, quem hoje vai se comparar? Então, vocês querem traçar um termo de análise e de comparação com quem? Do Brasil. Do Brasil. Não. É o que ele falou. Você fala que no Brasil não tem ninguém para bater com o Flamengo? Então, hoje, quem que vai bater com o Flamengo? No Brasil, ninguém. Não. Ele falou Brasil, ele não falou. Se hoje no Brasil não tem ninguém, então vai disputar com quem? No momento é só o que tem no Brasil. Quer disputar depois vai começar a Libertadores. O que e com quem? No momento é o futebol brasileiro. Você acha que tem algum time no Brasil? Ele, nesse momento, o Flamengo está fazendo. Só um minuto. No Brasil, tem algum time que... Você acha que tem algum time que está no mesmo patamar hoje no futebol brasileiro do que o Flamengo? Hoje não, mas então, não há... Mas o Flamengo está à frente, o Flamengo vai ser favorito sempre onde for disputar, mas tem gente suficientemente capaz de ganhar do Flamengo hoje. Deixa eu falar no Brasil? Deixa eu falar. Tem. Quem? O Grêmio está se montando de novo. O Palmeiras pode se montar de novo. Pode se montar, o Flamengo está pronto. Tudo bem, mas pode se montar, é uma chance real de acontecer como o Flamengo se montou em 6 meses. O rapaz de Tampa lá falou que ninguém contratou o que o Flamengo contratou. Tudo bem, mas pode dar liga. Pode dar liga. O rapaz de Tampa disse que o problema que foi o conteúdo... Esse cara te incomodou, hein? Você voltou nele. Foi a forma e não o conteúdo. Exatamente. O conteúdo da frase, a frase.
o Flamengo é um time melhor do que. É o melhor time do Brasil hoje. Essa frase pode ser dita por qualquer pessoa. Ela é óbvia, não tem problema nenhum. Só que quando o técnico, aí vem a forma, o técnico do Flamengo fala isso depois de um jogo contra o Fluminense, que ele estava ganhando de 3-0, que o Fluminense quase empatou. Antes de você falar quase mesmo, quase empatou. Mas não empatou. Aí o cara pega e fala, o meu time está em outra, imagina, esses caras aí querem jogar só, no máximo vão ganhar o Campeonato Carioca. Isso é a forma, não é o conteúdo que incomodou, é a forma. Ele está falando isso desprezando um adversário. Isso é desprezo para o adversário. Eu chegar aqui e falar assim, o Flamengo é um time melhor que o Fluminense e vai disputar a Libertadores, o título da Libertadores, e o Fluminense, infelizmente o Fluminense, talvez o máximo que ele consiga é disputar o título carioca. Isso é outra coisa, não sou técnico do Flamengo, não estou desprezando, não joguei contra o Fluminense, não estou ignorando o trabalho não foi uma forma debochada e não falei de uma forma debochada. Ele não falou de forma debochada. Não. No dia do jogo do Fluminense. Foi debochado, não. No dia do jogo. Não foi. No dia, você pode achar que não tenha sido. No dia do jogo contra o Fluminense, a impressão que eu tive é que ele debochou do Fluminense. Ele menosprezou o Fluminense. Ele menosprezou o Fluminense ou o campeonato estadual, Flavinho? Porque ele já tinha menosprezado antes. Ele foi. Eu falar. E ele falou, e eu respeito. A entrevista coletiva dele, quando ambos, acho que as duas coisas. Ele fala, eu busco um outro patamar. Falou, o campeonato estadual, ele até abre os braços assim para falar a respeito da situação. Ele mesmo sabe que o campeonato estadual para o Flamengo é aquele tira-gosto. O campeonato estadual, imagina você vai numa churrascaria. O campeonato estadual para o Flamengo é azeitona. Se tiver ou não tiver na mesa, tanto faz. Ele vai lá para fazer outra coisa. Ele busca algo maior. Eu repito, Flavinho, as pessoas tornaram esse fato maior do que de fato ele é. O Jorge Jesus, ele inclusive elogia o Fluminense comparado com o time do ano passado. Ele fala do Flamengo esse ano. Ele sabe aí que ele está sendo muito cobrado. O Flamengo, Flavinho, o ano passado já era muito forte. Esse ano ele perdeu o Pablo Mari, verdade, mas ele trouxe o Gustavo Henrique, ele trouxe o Léo Pereira, ele trouxe o Pedro, ele trouxe o Pedro Rocha, ele trouxe o Michael, ele trouxe o Thiago Maia. Sim. Então ele agregou valor num negócio que já era muito forte. O que ele falou gerou uma reação, né? É isso. Você quer saber o negócio hoje? Vou falar para você. Pode falar tanto que ele falou. Vou falar um negócio para você que está em casa. Sabe qual é o negócio hoje? É ser chapa branca. Não é, Benja. É não ter opinião. É ser água com açúcar. É quando o cara te pergunta alguma coisa, você fala, pá. E quando acaba, você fala, mas ele falou o que eu não entendi? Esse é o negócio. Porque o cara, como diria Vanderlei Luxemburgo, precisa ter humildade com personalidade. O cara respondeu, o cara falou uma coisa óbvia, constatou um fato óbvio. Não, é minha opinião. Vocês falaram, eu ouvi. Ele é o treinador do Flamengo. Qual o problema? O Renato Gaúcho é treinador do Grêmio, foi lá e falou, não teve nada disso. Filipão cansou, seu amigo Filipão, cansou de dar entrevista também, falando um monte de coisa. E a gente criticava. Criticava é o caramba. Opa, critica. Você acha que não. Critica. Eu posso falar por mim. Não fala, criticava nada, gente. Então tá bom, Beijo. Criticava nada. Eu não vou passar pano pra Jorge Jesus. O cara é português, o cara é português. Tem nada a ver. O cara não tem nada a ver. Gente do céu. Não tem nada a ver porque ele é português. O Flamengo montou uma seleção. O Flamengo montou uma seleção. O Flamengo ganhou tudo ano passado, menos um Mundial. O Flamengo quebrou recordes atrás de recordes. O Flamengo é líder de audiência, líder de bilheteria, líder de público, líder do Diabo A4. E ele não pode errar, então. O Flamengo, bom, até o momento ele não errou. Aí, o Flamengo está ganhando tudo. Não pode. Isso incomoda muita gente porque é o time da moda, é o time da vez. Mas ninguém está falando isso. Quando o São Paulo estava ganhando tudo, se falava muito do São Paulo. Quando o Corinthians estava ganhando tudo, se falava do Corinthians. O Flamengo está ganhando tudo e com um time que é uma máquina. E todo mundo elogia. O time A e o time B. Aí todo mundo pode falar um negócio. Ele não falou, olha, o Fluminense é isso, o Fluminense é aquilo, nada. Ele falou, olha, o Fluminense, o que tem para ganhar hoje é o Campeonato Carioca, o que é um fato. O torcedor do Fluminense fica bravo, mas é verdade. O que o torcedor do Corinthians tem para ganhar esse ano é o brasileiro. E acho que não vai ganhar. Que é a Copa do Brasil. Sabe lá. E hoje... Mais fácil a Copa do Brasil que o brasileiro. Entendeu? Eu não acho que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Não acho. Acho que o Palmeiras vai brigar para ser um campeão brasileiro. Aí o cara vai lá e fala apenas o que todo mundo fala.
E isso gerou, ele é arrogante, ele é prepotente, porque ele é sincero. Não, e aí começa a atrelar ao tamanho do clube. Olha, porque você está atacando a história da instituição. Ele não atacou a história nenhuma. Ele está falando do momento E atual. se o Fluminense tivesse ganho e ele tivesse vindo com esse papo, eu falei, chororô. Mas o Flamengo ganhou. Guardadas as proporções, Benja, quando eu falei aqui que o Fluminense teria que jogar muito para perder de pouco do Flamengo, eu também fui atacado. E aí chegou as pessoas, porque você está atacando a história de um time centenário. Eu também cansei de ouvir, aqui que o cara que está na televisão não podia falar o que ele falou. Por que não? Qual cara? Humano. Cansei aqui. Uma porrada de mensagem. Ele não pode falar isso na televisão. Correto. Não pode. Não, peraí. O Mano não pode falar aquilo por quê? Ele não falou que o Fluminense. Ele não falou nada da tradição, da história, nada. Tô analisando o momento. Então, o Jesus analisou o quê? Exatamente. É por isso que eu falei, guardar as proporções. Eu também senti na pele. O Jorge Jesus também sentiu. Gente, o time do Fluminense hoje não tem Rivelino, não tem Paulo César Caju, não tem. O seu trabalho é analisar e comentar. O trabalho do treinador, de qualquer time, é treinar o seu time. Né? E não ficar pisoteando o trabalho. Ele foi perguntado. O trabalho. Ele tá numa entrevista. Não foi perguntado. Ele está numa entrevista. Não, peraí. Ninguém perguntou para ele. Mas ele não pode falar nada? Benja, caramba, se você. Mas eu estou só te perguntando. Você que fala que todo mundo tem o direito de falar, de se expressar, ele não pode? Pode. Repito. Tanto pode que falou. E pode falar quantas vezes. Está sendo massacrado. Não, pera um pouquinho. Pode ser quantas vezes quiser. Obrigado a e será, com o que ele fala. E será, então, peraí. Então, ele pode falar o que quiser, quantas vezes quiser, e ele será elogiado por uns, como você, e será criticado por outros, como eu e Facincani, por exemplo. Ele está livre, claro que ele é livre, claro que ele pode falar. Agora, só porque ele falou, eu sou obrigado a concordar com o que ele falou? Não. Com o jeito que ele falou? Não, eu não concordo. Eu acho que esportistas, atletas, treinadores, dirigentes devem guardar um certo respeito pelos seus adversários, sejam eles quais forem, do tamanho que forem. Está todo mundo trabalhando, está todo mundo se esforçando, está todo mundo se dedicando. Se você acha que isso não tem nada demais, que ele só falou uma coisa óbvia, ok. Sabe qual a minha... Eu acho que ele foi deselegante. Sabe por que eu fico? Sabe que eu vou te falar o que isso me deixa... Peraí, deixa eu acabar. Isso não tem nada a ver com o fato de ele ser português. Porque ele foi, desde o momento que esse cara chegou ao Brasil, ele só foi elogiado. Só teve carinho. O que me houve deixa... uma outra demonstração de ressentimento, de corporativismo por parte única e exclusivamente de treinadores. A mídia não bateu nele quando ele chegou? Você está com a memória curta, hein? Bater nele? Opa! Bateu, não tinha nem trabalhar, como é que ia bater? Você está brincando. Você está surdo, então. A mídia. Você estava viajando, você estava na... Não, a mídia bateu nele. Ninguém bateu quando trouxe? Os técnicos. A mídia, ninguém bateu no Jorge Jesus? Peraí, absurdo. Não, isso não é bater do Jorge Jesus. Bater é modo de falar. Não. Eles ganharam o cara. Não, também não. Não? Olha o corporativismo. Analisar uma contratação... Foram arrogantes ou não? Analisar uma contratação, todo mundo... Não serve pra nada, não ganha nada. Primeiro que 90% não sabia quem era. Ninguém? Tá? O senhor é o que desceu o pau. Não, eu não desci o pau, eu fiz uma análise que você é louco pra querer ficar me jogando. Você quer que põe de novo? Lá tem vários aí. Não tem problema. Você é louco pra ficar querendo me jogar. É isso que eu fico... É isso que me... Bom, deixa, cara. Aqui é impossível você tentar explicar alguma coisa. É impossível, cara. Por que eu fico exaltado nesse assunto? O que a única coisa que me exalta nesse assunto, mano, chama-se a hipocrisia. Não é hipocrisia. É hipocrisia. É você não deixar, você não dá chance. É um país que a hipocrisia reina. Quando eu canso de ouvir nesse programa. Eu canso de ouvir nesse programa. Quando tem entrevista. É só você que tá certo, entrevista coletiva. Errado, mais ou menos isso. Por que isso? O Mano tem razão. Aí tem coletiva. Tem coletiva. Nesse programa aqui. É ridículo isso. Nesse programa aqui eu canso de ouvir. Fala tanto de democracia, é o primeiro a censurar as pessoas no próprio programa. Nesse programa eu canso de ouvir. Tá dando entrevista aqui, jogador, treinador. Aqui, ó. Pô, que saco. Eu também. Não tô me tirando dessa. Assim, ó. Pô, que saco, meu. Nossa, o cara não fala nada. Vocês, hein? O cara não fala nada. Aí, nossa. Quando volta aqui, 15 minutos. O que ele falou? Gente, 15 minutos e o cara tá lá. É muito chato isso, dá sono. Aí vem um cara que apenas é sincero.
Aí quem critica, os mesmos que criticam que as entrevistas são um saco, são os mesmos que criticam porque o cara é sincero. É arrogante, Mas, cara, é prepotente. Isso aí começou a acontecer hipocrisia. no decorrer do Deixa tempo, o porque Pipo na década de explicar, 90 deixa ele falar. aconteceram declarações aí polêmicas. Eu vou morder o inclusive dedo, Corinthians e Pascoal. Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, Flamengo e Vasco. Era um desdenhando o outro, entre aspas, vamos colocar assim. E, morria ali. A polêmica era de meia hora, Pascoal. Hoje em dia, qualquer coisinha é motivo para, nossa, que desrespeito à instituição Mas centenária. isso é potencializado por conta das mídias Pascoal. sociais. É por Antigamente não tudo, tinha Pascoal. as mídias Comportamento sociais. humano. O ser Isso é- humano ficou chiliquento com o passar do tempo. Isso só é potencializado Não, Pascoal, por conta para. das mídias sociais. Pascoal, porque tá as todo mundo pessoas... muito dodói hoje. Mano, muito dodói. isso só ficou potencializado pelas mídias sociais. Por quê? Porque as pessoas têm voz, acham que têm poder. Muitos se julgam até jornalistas que podem dar notícias e podem. Tudo bem, cada Mas não é um só por isso faz não, aquilo que Pascoal. quer, Qualquer quer coisa fazer. já é motivo pra Mas chilique, eu cara. acho que isso só é potencializado. Chilique também tinha, mano. Não Antigamente tanto também como tinha. hoje. Tinha da torcida também. Para, Muitas Pascoal. vezes. Poxa, eu fui Pascoal, abordar. quantos programas Eu fui de televisão Estamos na abordado. época da lacração, Pascoal. É a época da lacração, tudo errado. Muitas vezes em estádio, por manifestações. Pascoal, Pô. uma TV pirata hoje não passaria em canal nenhum. Claro que não. Trapalhões, gente. Trapalhões, que era um negócio lá. Tinha lá o seu humor, era até inocente. Gente, hoje em dia ter cartazes na porta da emissora falando, tá louco, que absurdo. Pascoal, Mano, hoje em dia, tudo o mundo, isso é Pascoal, potencializado eu acho que pelas você tem que mídias dar valor, sociais. Pascoal. Eu acho que você tem que dar valor e realmente repudiar atitudes que merecem repúdio. Você não pode transformar o mundo nessa lata de sardinha que tá. Hoje em dia, qualquer declaração que você dê fora do ponto, olha, porque você pergunta, quem é favorito? Não posso opinar, porque é um clássico meu. Tem 100 anos de um lado. E se eu falar que um é favorito, os Nossa, outros vão ficar bravos Tá comigo. desrespeitando É. Isso aí é a nossa obrigação, é a análise do jornalista. É a análise do jornalista. Eu só queria ceder o meu espaço para que o Pipo pudesse. Como você deu espaço? Cuidado. Vai cuidar, o que você cede Carnaval, aqui? hein? Carnaval. Para que Não, você Pascoal, já que eu até. pudesse dizer. Não adianta, porque eu vou tentar falar e vai me cortar, então... Eu não vou. Juro. Marcel, corta meu áudio. Pronto, ele vai deixar você falar. Vai lá. não, pode Que cortar. análise você Não, fez? sai do que estúdio, foi? sai do estúdio, deixa ele ficar quieto aqui. Que Sai análise, 3 minutos. que análise Sai do que ele estúdio. fez que você não gostou? Não vale a pena, porque na época quando o Jorge Jesus veio pra cá, era um outro momento completamente diferente. Ele vinha de um momento, de um trabalho em que foi interrompido no meio na Arábia Saudita. Ele estava sem mercado na Europa. Ele fez temporadas anteriores no Sporting que foram temporadas ruins. Inclusive, o time saiu tomando porrada de torcida no vestiário. Era uma incógnita. Quando a gente falou aqui, era uma grande incógnita. E o começo de trabalho dele no Flamengo não foi legal, todo mundo sabe disso. Com 2-0 para o Emelec, com eliminação em Copa do Brasil para a equipe do Atlético Paranaense, ele estava dentro de campo, cometendo naquele momento erros que o Flamengo já cometia com o Abel. É o primeiro jogo dele. Não, mas peraí, só foi o primeiro, só isso que eu tô falando. Não foi o primeiro. Ele teve 45 dias para Ele trabalhar. estreou contra quem? Ele teve 45 dias para trabalhar com o Flamengo. Era um time desprotegido, era um time que ele escalou errado, o Rafinha jogando lá na frente, quando ele coloca o Rodinei para ser lateral direito no jogo das oitavas da Libertadores. Ele escalou o Felipe Luiz logo de cara quando veio para cá, completamente Essa do atabalhado Bahia foi contra o fisicamente. Bahia que perdeu Ele 3-0. começou errando também. Ele não chegou perfeito no começo ao fim. E erros que quem cometia naquela época, os mesmos erros, era o criticado Abel, que também foi criticado porque ele errava. Não é que o Abel foi criticado porque era o Abel e o outro veio, não. Era criticado porque ele errava, como o Abel continua errando no Vasco até hoje. E o Jorge Jesus, depois de alguns tropeços, acertou o time, a forma de jogar. O Flamengo foi menos debandado para o ataque. O Flamengo foi um time mais organizado defensivamente em primeiro lugar, para atacar depois com mais segurança. O Flamengo foi crescendo ao longo do tempo. Ele quis logo de cara implementar uma filosofia que não foi legal. O time não entendeu direito, tanto é que foi eliminado, tanto é que perdeu jogos. Depois melhorou. Gradativamente houve uma melhora. E uma melhora que, claro, foi potencializada pelas contratações, pelo lado individual dos jogadores, pela competência dele. E, obviamente, que hoje se traduz nesse sucesso que é o Flamengo. Mas que não foi mil maravilhas, não foi. E não é porque hoje o time joga um futebol exuberante que não está sujeito a cometer deslizes ou algumas declarações que soem, na minha opinião, desnecessárias para o momento que vive o Flamengo. Só isso. Olha, e começou, Facincani, naquele amistoso contra o Madureira que o Flamengo venceu. Aí os jogos oficiais, ele encara o Atlético, foi a primeira partida oficial dele, jogando na Arena da Baixada, empatou 1-1.
Aí ele joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Goiás, foi aquele jogo que o Flamengo fez 6-1. Sim. Depois ele é eliminado naquele empate pela Copa do Brasil também contra o Atlético Paranaense, foi 1-1, aí perdeu nos pênaltis. Aí depois aquele 1-1 contra o Corinthians e depois a primeira partida contra o Emelec jogando lá no Equador, que aí acabou 2-0 pro Emelec. O Bahia. Não, aí depois vem Flamengo e Botafogo, a segunda partida contra o Emelec e aí depois aquele 3-0 contra o Sim. Bahia. Essa foi a sequência Foi um começo, do início do trabalho. Foi um começo de bem altos e baixos. Não foi um começo linear. Gente, um jogo. Ele estreou contra o Atlético Paranaense, que era no ano passado, considerado um dos times mais fortes do Brasil já naquela altura. É um jogo. Depois ele pegou o Bahia, que o Felipe Luiz tinha acabado de chegar, tava fora. Foi depois, ó. Foi assim, ó. Mas eu tô falando ele empatou com o Atlético Paranaense, depois empatou com o tô falando Corinthians, aí perdeu do Emelec, aí ele ganhou do Botafogo. Gente, esse começo, durou quanto? Depois o cara não perdeu mais nada. Sim, acabei de explicar. Só ganhou. Eu acabei de explicar E isso o que aqui. tem a ver isso com a discussão? Não tô entendendo. Como? O Jorge Jesus tomou porrada pra caramba. Se tem gente aqui que não lembra, pode ser problema de memória curta. Tomou porrada, Eu aqui cheguei no primeiro dia, eu falei, eu não sei nem quem é Jorge Jesus, quem é esse cara que o Flamengo trouxe. Porque eu não tiro o meu da reta, não. Agora, teve porrada direto no cara, direto. Porrada de jornalista, porrada de treinador, porrada do Diabo a 4. Ou vocês vão falar pra mim que não teve? Tem o WhatsApp aí. Ops. Aí, pessoal da Fox, eu amo vocês, mais uma vez, MC Fofarral. Tamo aí, ó. Fiz uma musiquinha pro patamar do Flamengo, certo? Vocês vão ter que aguentar. O Flamengo tá em outro patamar. Vocês têm que aguentar. O Flamengo tá em outro patamar. O Flamengo tudo este ano vai ganhar. Porque ele está em outro patamar. O Flamengo tudo este ano vai ganhar. Porque ele está em outro patamar. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela força. Mais uma vez. Ah, é bom. MC Fanfarrão. Ele é bom, cara. É impressionante. Ele toca bem, ele dá letra. Agora é- como é que chama ele esse encaixa acordeon? Acordeon. Não é, aquilo lá é gaita. Porque lá no Rio Grande do Sul é que se chama Sim, gaita. o nome é acordeon. Ou sanfona. Sanfona. Mas gaita em São Foi. Paulo é aquilo lá que você sopra lá. É, aqui é. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com mais Fox Sports Rádio, o programa mais raiz da televisão brasileira. Não sai daí não, hein?